Bom dia, queridos, a graça e a paz. Mais uma aula. Eu quero aqui lembrá-los, nós começamos aí um assunto há 2 aulas, especificamente falando dentro do Espírito Santo da questão da santificação. Lembrando também da aula passada, nós começamos a especificar, uma fase da santificação da qual nós chamamos de santificação inicial. E concluímos dizendo que a santificação inicial, ela nos traz uma novidade de vida. A novidade de vida é a característica marcante da fase chamada santificação inicial. Vimos que ela se inicia com a aceitação por Cristo após a pregação do Evangelho. Nós aceitamos, somos justificados, somos regenerados e iniciamos o nosso processo santificador. Hoje nós vamos falar da segunda fase, que é a chamada santificação progressiva. Essa é a fase subsequente. Você não chega nela se não passar pela primeira. Isso é um fato. Então eu preciso receber a Cristo, entrar na santificação inicial, começar o processo santificador e agora passar para a fase seguinte, que é a progressiva. Essa fase ela vai ser aqui na Terra a mais longa. Ela é bem mais longa do que a primeira, ou é para ser. Ela é marcada por um processo maior. Ela vai ser marcada também, e aqui vai diferenciar da santificação inicial, no seguinte aspecto. Na santificação inicial, nós afirmamos e falamos que era um ato exclusivamente de Deus. Aqui nós vamos ter uma mão dupla, a mão de Deus e a nossa mão. Vai funcionar em parceria. Nós temos que ter algumas atitudes, nós temos que ter alguns posicionamentos, nós temos que fazer algumas coisas, deixarmos de fazer algumas coisas para que essa fase ela avance em nossa vida. A mão de Deus continuará sobre nós, a gente vai falar disso da mesma forma como na fase inicial, na santificação inicial. Então, essa é uma segunda diferença. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é marcada por um processo. E o que seria um processo de uma maneira muito simples? Um processo ele é um encadeamento de atos. Ele é uma forma de nós procedermos de que uma coisa vem puxando a outra, uma coisa vem após a outra, uma coisa vem depois da outra. Se nós pensarmos na nossa vida de uma maneira diversa, como a nossa vida tem muitos fatores acontecendo, nós podemos visualizar isso com muita facilidade. Por exemplo, na sua profissão, independentemente da qual você exerça, existe um modo de você realizar as coisas. Uma coisa tem que ser feita primeiro que a outra, que depois puxa uma outra, que depois vem uma outra. Isso é o quê? Isso é um processo. Um processo, de uma maneira geral, ele sempre vai ter, ou seja, um encadeamento. O que é um encadeamento? É um ato após o outro, um vindo depois do outro. Então, de uma maneira geral, o processo é isso. Se você pensar num processo de fazer arroz, num processo de lavar roupa, num processo de varrer a casa, num processo de construir um carro, num processo de criar um avião, num processo de criar filhos, num processo de restaurar a saúde, tudo você vai poder visualizar atitudes que têm que ser feitas antes para que outras se encaixem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na nossa vida de santificação,
nós começamos com uma fase inicial, nós agora partimos para uma fase segunda, progressiva. Dentro dessa fase progressiva, nós vamos ter um processo a qual Deus nos revela aquilo que precisa ser mudado em nós, Deus fala daquilo que precisa ser abandonado, daquilo que precisa ser feito. E então eu tenho primeiro o conhecer, depois eu tenho o realizar. Sempre Deus vai trabalhar. Deus não trabalha com a ignorância, Deus trabalha com a revelação. Então, há coisas que quando nós convertemos, Deus logo revela, Deus logo já mostra. Há outras coisas que Deus vai mostrar ali mais para frente, e outras que Deus vai revelar mais ainda para frente. Agora, o que importa e o que é importante? Que nós não abortemos esse processo. O processo de santificação é um processo que vai encadear várias vezes Deus vindo em nós e revelando a nós o seu desejo. Aí nós entramos com a nossa parte. Resolvemos que aquilo mentalmente faz sentido e passamos então a permitir o atuar do Espírito Santo. Então, nossa vida é uma vida processualística, nossa vida é uma vida processual. Nós estamos num processo, isso você precisa entender. Como é que eu posso enxergar na Bíblia a certeza de que eu tenho uma fase progressiva? Quais são os textos que me revelam essa diferença entre uma santificação inicial e agora uma santificação progressiva? Muitos textos, né? Agora, antes disso, eu quero te recomendar esse livro aqui. É um livro do Luciano Subirá, O Impacto da Santificação. Esse livro aqui, inclusive, eu fui presenteado pelo Daniel e pela Fábio, né? Obrigado. O livro é muito bom. Vale a pena você adquirir esse livro, vale a pena você lê-lo. Ele tem uma parte geral e no final ele ainda tem uma parte de santificação para a liderança. O Luciano Subirá é um pastor, ele tem um trabalho muito bom na área de ensino. Esse livro, ele não é um livro que a gente pode dizer um livro profundo. Aliás, a característica do Luciano Subirá não é de falar coisas profundas. Os seus livros são bem simples, bem básicos. Mas qual é a maior característica e a melhor dele, que eu pelo menos gosto muito? Ele é um grande sistematizador. O que é isso? É um escritor, é uma forma de escrever onde ele traz para um capítulo, por exemplo, quase o esgotamento de todos os textos que tem na Bíblia. Então você vai ler sobre santificação inicial no livro dele, tem muito texto, ele traz quase tudo. Depois você vai santificação progressiva, ele traz quase tudo. Então ele te facilita a enxergar na Bíblia inteira quais são os textos voltados para aquele assunto. Então ele tem essa característica, e aí é uma característica que nele é muito boa. Então qualquer livro dele você sempre vai encontrar essa estrutura. Os livros não são profundos no assunto, mas são livros sistemáticos. E isso vale muito a pena ter, né? Então adquire esse livro, vai ser um livro muito bom para a sua vida. Aí agora, para a gente entrar nos textos, e essas aulas eu tenho preparado, né, em cima desse livro. Existem outros livros, né, até mais profundos, mais tradicionais, mas esse é um livro muito bom, vale a pena. Eu quero trazer a palavra aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tenho certeza
que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E Filipenses 2,12 vai dizer assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o faça. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Né? Algumas versões vão trazer: desenvolva a sua salvação. Então, o que é esse trabalhar a salvação? O que é esse desenvolver a salvação? Né? A gente tem que entender que a salvação, no termo bíblico, ele não é simplesmente só o ato de tirar o perdido de um lugar e trazer para um lugar, né, de não perdição. Não é só isso. A salvação tem a ver com cura, a salvação tem a ver com libertação, a salvação tem a ver com a própria salvação em si. É só você lembrar de alguns textos onde Jesus realiza um milagre e ele fala assim: a tua fé te salvou. Né? E a gente às vezes acha estranho, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente acha estranho, porque a pessoa teve um milagre, teve uma libertação, mas Jesus pega e fala: a tua fé te salvou. Né? Por quê? Porque o termo salvação é amplo. Algumas vezes a Bíblia vai usar num sentido estrito, né? No sentido só de salvação mesmo. Mas em muitas horas a Bíblia está usando, no Antigo Testamento, muito comum usar o termo salvação de uma maneira ampla. Então aqui está falando de quê? Desenvolver a salvação. O que é esse desenvolver a salvação? É justamente você progredir na sua vida com Deus, ou seja, com temor e reverência, ou seja, procurando imitar a Cristo, procurando ser igual a Ele, ou seja, um processo santificador. Então, João, capítulo 13, se a gente voltar aí, é muito interessante esse texto, porque ele fala de algo que às vezes passa despercebido e a gente não percebe mesmo a questão espiritual da santificação. João 13:10, o Evangelho de João diz assim, capítulo 13, versículo 10. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. O que acontecia naquela época? Você ia visitar alguém, tomava banho na sua casa. Como? E saía para visitar. Você ia a pé, né? E a rua não era asfaltada, era de terra. Então, quando você chegava na casa que você ia visitar, a pessoa te oferecia o lava-pés. Né? E aí Jesus dizendo: você não precisa lavar tudo de novo, você vai lavar só os pés. O que está querendo dizer espiritualmente com isso aqui? Que a santificação inicial já nos foi dada. Agora eu preciso constantemente estar lavando o quê? Os pés, que é o que ainda precisa ser cuidado, porque vira e mexe, ele traz uma sujeira, vira e mexe, ele é poluído novamente, então eu tenho que voltar lá e lavar os pés. Eu não preciso tomar banho toda hora, ou seja, eu não preciso ser santificado inicialmente toda hora. A novidade de vida já me foi dada. Agora eu preciso esse lavar dos pés. Em 1 Tessalonicenses, mais para frente, hoje a gente vai mexer bastante na Bíblia. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, nós vamos, capítulo 4, 1 Tessalônica, capítulo 4, versículo 1. Foi um texto até que eu acho que eu li semana passada, eu vou relê-lo. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem deste modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Então, Paulo está dizendo, olha, vivam o processo santificador, vivam a progressão da santidade em vossas vidas. Então, há textos, né, e há muitos outros textos mostrando que há uma realidade de vida nossa, depois que aceitamos a Cristo, que entra um processo. Então, esse processo, essa
progressão ela precisa acontecer na nossa vida. Efésios capítulo 4, volta aí para trás um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando não se tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, veja, Efésios também está falando de uma progressão. Eu era criança, agora eu passo para a fase adulta. Ou seja, nós precisamos compreender que quando aceitamos a Cristo, nós vamos estar numa fase de imaturidade, santificação inicial, novidade de vida. Mas nós somos ainda imaturos, estamos bebendo leite, como diz Paulo. Não podemos ainda comer carne, nós não temos dentes ainda para comer uma picanha. Mas isso vai passar. A partir do momento que eu me alimento bem, que eu tomo o leite correto, eu vou começar a crescer, eu vou começar a adquirir uma outra maturidade. E aí, essa maturidade, esse crescimento, né, me conduz nesse progresso de santificação. Uma pessoa madura é uma pessoa que reconhece a revelação de Deus, que sabe entender a revelação de Deus e permite o atuar e o agir do Espírito Santo, mudando a estrutura de vida. Então, Efésios está dizendo isso. Os textos em Hebreus, tem vários textos sobre esse progresso santificador. Eu quero ler Hebreus, vai agora um pouco mais para frente aí, eu vou ler Hebreus 10, capítulo 10, versículos de 10 a 14. Esse texto é muito interessante, porque ele vai trazer as duas santificações, as duas fases, né? Então ele diz assim, Hebreus 10, 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados. Passado, ou seja, inicial, santificação inicial, pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Novidade de vida. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, Cristo, porém, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, aqui é o presente. Então, Hebreus está dizendo, Cristo na cruz me traz a santificação inicial. Fomos santificados. Ou seja, a novidade de vida entrou em nós. Nós fomos regenerados. Mas agora ele está aguardando, ele está esperando a destra de Deus, a direita de Deus. Ele está esperando que nós voltemos para casa. E nesse processo estamos sendo santificados. Ou seja, presente. Está acontecendo um processo de santificação na minha vida e na sua vida. Em Hebreus 13, 20... mais aí para frente um pouquinho, Hebreus 13, 20 e 21. E diz assim, e agora que o Deus da paz, que trouxe de volta os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, o capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele.
que Ele produza em vocês, mediante o poder de Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então veja, Jesus, Ele começou o processo de santificação, o Espírito Santo está conosco e Ele está dizendo, está afirmando, nós temos tudo para progredir nesse processo. Assim como na aula passada, nós falamos de agentes santificadores, os 3 agentes santificadores. Falamos do Espírito Santo, falamos da palavra e falamos do sangue de Cristo. E nós trouxemos textos referentes a esses 3 agentes no processo inicial. Agora nós vamos ver o atuar desses 3 agentes santificadores. Eles não saíram, né? Graças a Deus eles estão conosco e eles continuarão conosco. Esses 3 agentes santificadores atuam também nessa fase, na santificação progressiva. Então, em primeiro lugar, Romanos 8, 11, 14. Romanos 8, 11, 14 diz assim: e o Espírito, primeiro agente santificador, Espírito Santo, agora na fase progressiva de santificação. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas 2 forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, mas da graça, completando aí a Bíblia, né? Então, o Espírito Santo está atuante também nessa fase. Ele está nos ajudando a nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Deus, mais separados para Deus, mais usados por Deus. O Espírito Santo está constrangendo o nosso coração. A diferença de viver debaixo da lei e viver debaixo da graça, queridos, é que na lei eu tenho que ficar decorando 1000 regras, eu tenho que ficar preocupado com 1000 regras, eu tenho que ficar atemorizado com 1000 regras, né? e não errar e cumprir tudo. Quando nós estamos vivendo na graça e esse agente santificador está fazendo parte da nossa vida, o que acontece? Eu não vivo preocupado em saber todas as leis, eu não vivo preocupado em saber de tudo, tintim por tintim, mas eu vivo preocupado em ouvir o Espírito Santo, eu fico preocupado em não estar ouvindo o Espírito de Deus, eu fico atento à sua voz, porque quando eu começar a sair do prumo, quando eu começar a sair daquilo que é a vontade de Deus, o Espírito Santo que reside em mim, reside em você, vai começar a constranger o coração. E esse constrangimento de coração é que nos faz andar conforme a vontade de Deus. Então agora eu vivo numa intimidade com o Espírito, é Ele que vai trazer. Eu preciso saber o que Deus gosta, o que Deus quer. Eu preciso saber como agradar a Deus? Óbvio que sim. Quanto mais eu entender o coração de Deus, e foi isso que o rei Davi
soube fazer muito bem. Quanto mais nós entendermos o coração de Deus, mais intimidade nós temos com o Espírito e mais o Espírito nos constrange a fazer aquilo que é correto. Então, isso é viver debaixo da graça. O segundo agente santificador, a palavra de Deus. Tiago, vai um pouquinho para frente. Livro de Tiago. Tiago 1:18. Diz assim: por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos, ou seja, as primícias. E o mesmo Tiago 1, agora 21, diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, ou seja, santificar, curar, libertar e salvar. Então, Tiago está dizendo do agir da palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é profética. A palavra de Deus, ela é curadora. A palavra de Deus é santificadora. A palavra de Deus é salvífica. A palavra de Deus é amorosa. A palavra de Deus é misericordiosa. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos leva a conhecer o coração de Deus. Então, nós não podemos nos afastar da palavra. E por fim, vai mais para frente, sangue de Cristo, o terceiro agente santificador nessa fase. 1 João, não é o Evangelho, é a carta de João. 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9. 1 João 1, versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, né, de toda injustiça. A palavra purificação traz a ideia da santificação. Então vejam que os agentes santificadores não nos abandonaram, não nos abandonou, está conosco na fase inicial, está conosco nessa fase progressiva. E é isso que nos dá esperança, e é isso que nos conduz à certeza de que vamos vencer todas as nossas lutas internas, vamos vencer todas as tentações e todos os pecados. Agora há uma pergunta que eu preciso fazer para você. É possível você interromper esse processo de santificação? Você aceitou a Cristo, você iniciou a santificação e você de repente interrompe esse progresso santificador? É possível. A Bíblia traz muitos textos, né? 1 Timóteo 1,19, 2 Timóteo 1,14, Apocalipse 3,11, Hebreus 10, 26 a 31, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6 e Hebreus capítulo 12, versículos de 14 a 15. Todos esses textos falam de uma interrupção, de uma suspensão desse processo santificador que se iniciou em nossas vidas. Você pode paralisar, você pode acabar com ele, você pode interromper, você pode suspender esse processo santificador. Eu vou ler somente um texto para a gente adiantar aí. Hebreus, capítulo 10. Agora nós vamos ler versículo 26. Hebreus 10, 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, ou seja, desejosamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ou seja, a palavra, Jesus, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça.
pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, eu e você, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, recebido Cristo, recebido a palavra, aprendido coisas sobre Deus, depois de ter recebido o conhecimento e o Espírito, nós podemos interromper e suspender a progressividade da santificação na nossa vida. Nós podemos parar. Então, a Bíblia está falando de alguém aqui que recebeu a verdade. Não está falando de um não crente, de um não cristão. A Bíblia está falando daquele que recebeu, aquele que conheceu. Então, nós podemos paralisar. Esses outros textos valem muito a pena serem lidos, que eu citei. Não deixe de lê-los, porque vocês vão entender ainda mais profundamente isso aqui que está em Hebreus 10. Eu quero concluir mostrando uma realidade. Tudo no processo de santificação tem a ver com Cristo. Tudo. Vou te dar uma perspectiva. Você começa a santificação inicial porque você encontrou com Cristo. Você entrou na progressiva. Você está andando com Cristo. Você está caminhando o caminho de Cristo. Para que no final você tenha um novo encontro com Cristo. Então, do início ao fim, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. Eu só entro na inicial porque Cristo me encontrou. Eu ando na progressiva porque Cristo está andando comigo. E eu vou para a final porque Cristo vai voltar para me reencontrar. Então, no final das contas, tem tudo a ver com Cristo. Não perca essa perspectiva. Não perca. Tem tudo a ver com Ele. 2 de Pedro, para finalizar, capítulo 3, um pouquinho para frente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus, a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Faça um texto aí, uma página, 1 João, capítulo 3, versículos 2 a 3. Amados, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Queridos, esses dois textos vão nos afirmar que existe ainda um final, uma progressão final, um resultado final glorioso. Na próxima aula nós vamos falar dessa última etapa, da fase final de santificação. Que Deus abençoe seu coração, que Deus possa iluminar, revelar e trazer ao seu coração aquilo que precisa ser mudado na sua estrutura. Deixe os 3 agentes realizarem aquilo que eles são especialistas em fazer. Deus abençoe.